Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Agora a gente vai continuar a nossa aula sobre purificação de biomoléculas, focando aí nos processos cromatográficos, ok? Então, esses processos cromatográficos, eles são reconhecidos como processos de alta resolução. Nós vimos os processos de purificação de baixa resolução na segunda parte da aula, e agora a gente vai ver como são esses processos cromatográficos, baseado em que princípios? Então, vejam só. A cromatografia que nós vamos ver hoje são os métodos cromatográficos em coluna. Existem outros métodos cromatográficos? Sim, existe a cromatografia gasosa, cromatografia de alta eficiência, cromatografia em papel, mas hoje a gente vai ver os métodos cromatográficos em coluna, ok? Esses métodos, eles são baseados nas propriedades daquelas moléculas que a gente acabou de isolar, pelos métodos mais grosseiros, de baixa resolução. Então, vamos dizer que a nossa biomolécula de interesse seja uma proteína recombinante, ok? Ok. Qual é a bioquímica dessa molécula, né? Quais são as suas propriedades de carga, de tamanho, né? De peso molecular? Ela é hidrofóbica? Ela é hidrofílica? Ela tem afinidade a algum ligante específico? Tudo isso deve ser estudado antes, para que a gente possa bolar, né, um método de diferenciação. Porque, veja, aquelas proteínas são todas muito parecidas. Elas vão mudar por causa de um radical, elas vão mudar por causa de uma conformação, elas vão mudar porque elas vão estar agregadas ou não a outros compostos. Então, é muito importante a gente saber a natureza das nossas proteínas, para que a gente possa separar tudo aquilo que não é do nosso interesse. Na cromatografia em coluna, como é que vai funcionar? A gente vai ter uma fase estacionária, que é uma fase onde fica um material sólido, poroso, numa coluna, e a gente vai usar uma fase móvel, que é uma solução tampão que vai passar por ela. Então, a gente vai passar, tem essa coluna com material poroso, que eu vou mostrar para vocês, e a gente vai passar a nossa amostra. E depois a gente vai ficar passando uma solução tampão contendo algum composto que vai eluir essa coluna. Esse processo de eluição é a saída desses materiais grupo a grupo, até que a gente consiga separar aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer, tá bom? Vamos lá. Como eu falei para vocês, existem cromatografias de fase móvel, cromatografia gasosa, cromatografia de alta eficiência. Hoje a gente vai ver a cromatografia de coluna de fase móvel líquida. Não vamos ver a cromatografia gasosa, tá? Vamos ver aqui as clássicas, onde a gente vai ter, né, alguns tipos de modalidade que a gente vai utilizar. Então, temos a geofiltração, que é baseada aí no peso molecular dessas moléculas. Cromatografia de afinidade, cromatografia de interação hidrofóbica, cromatografia reversa, ou de fase reversa, e cromatografia iônica. Então, vamos ver os princípios dessas moléculas, ou dessas metodologias, e eu trouxe alguns vídeos para facilitar um pouco o processo de entendimento, ok? Então, vejam só. Esse aqui é um esquema de cromatográfico, né? Bem generalizado. Então, aqui é a coluna cromatográfica, tá? Essa coluna pode ser uma coluna grande ou pode ser uma coluna pequena, vai depender aí da amostra, né? E aí, o que é que vai acontecer? Essa aqui é a fase estacionária, tá vendo? Essa é a fase que fica parada. A fase
móvel é justamente essa amostra que vai vir para cá e depois a solução tampão que vai sendo utilizada para separar esses materiais. Veja aqui que as proteínas estão todas aqui, ok? Com o passar do tempo, isso aqui não são várias cromatografias, várias colunas uma do lado da outra. É a mesma coluna em tempos diferentes. Com o passar do tempo, a gente começa a ver a separação dessas frações proteicas. A gente começa a perceber que algumas proteínas elas ficam em estágios diferentes. A proteína A proteína B e a proteína C, elas têm diferentes características bioquímicas que fazem com que uma consiga atingir, né, o tubinho, consiga eluir mais rápido e outras consigam eluir mais devagar. Essas separações são chamadas de frações. Então, a cada eluição que nós temos frações diferentes daquele material inicial. Nessas metodologias mais modernas, a gente consegue registrar as frações em picos. Então, toda vez que uma fração é coletada, é passada, tem um detector que vai dizer, olha, está saindo a primeira fração, depois, olha, está saindo a segunda fração. E isso vai ser quantificado em gráficos, tá? Então, além de você ter a separação, né, cada fração no coletor de frações, você vai ter o registro. Olha, a primeira fração é essa, a segunda fração é essa. Por que é importante, né, ter esse registro? Porque você não já estudou sua proteína, você não já entende qual é a sua molécula, você vai saber, olha, dessas 3 frações que saíram, a minha fração tem esse perfil aqui desse gráfico. Então, com certeza, a minha fração é a A, por exemplo, ou é a B, ou é a C. E isso vai te ajudar a direcionar o seu processo, tá bom? Então, o que é que acontece? A solução contendo a proteína, que é essa daqui, é depositada no topo da coluna e percola através de uma matriz sólida. Atravessa essa matriz sólida com uma banda em expansão dentro dessa fase móvel. Então, ó, tá vendo aí a separação. Conforme migram, as proteínas são retardadas em diferentes graus de interação com a matriz. O que vai mudar, que a gente viu aqui, ó, o que vai mudar geofiltração, afinidade, interação, é justamente a natureza dessa fase estacionária, né, principalmente. O que é que essa fase estacionária faz com essa molécula? Ela separa por tamanho, ela separa por afinidade. Então, os diferentes graus de associação das moléculas a essa fase estacionária vai fazer com que essas moléculas se desprendam mais ou menos devagar. Aí a gente vai conseguir separar essas frações. Então, vamos começar com o primeiro tipo que eu trouxe para vocês. Geofiltração, tá? Geofiltração também é conhecida como exclusão molecular. Ela separa as moléculas de acordo com o seu tamanho. Muito simples. Então, geralmente é utilizado para separar peptídeos, biomoléculas e complexos proteicos e é baseado no seguinte princípio. A gente tem aqui dentro da coluna cromatográfica beads ou esferas, né? Essas esferas podem ser de resina, por exemplo, e essa resina é um material poroso e esse material poroso, ele tem, né, poros de tamanhos diversos, maiores ou menores. Veja aqui, ó, que são os beads, por exemplo. Então, vamos dizer que a sua mistura que você quer separar tem moléculas, proteínas de massas totalmente diferentes, correto? Você fez a separação lá, e aí sobrou só as proteínas. Mas dentro dessas proteínas tem a sua molécula de interesse. Você quer separar ela das demais. O que é que você vai fazer?
Você pode utilizar uma cromatografia de exclusão molecular, geofiltração. O que é que vai acontecer? Perceba o seguinte, as moléculas maiores, elas conseguem percorrer esse caminho mais rápido. Por que, Louise? Porque elas não vão ficar presas aqui nos caminhozinhos dentro dos beads, né? Das resinas. Elas vão passar mais rápido. As moléculas médias, elas vão passar também, mas elas já vão começar a fazer esse caminho interno, já que esses grãozinhos, esses beads, eles são porosos. Porém, elas não vão passar com a mesma velocidade dessas maiores. Elas vão ficar aí, né, no fluxo médio. E as menorzinhas, elas vão precisar fazer um caminho aqui dentro muito maior, porque elas são pequenininhas, elas podem ficar presas aqui nesse caminho. Então, o que é que acontece? À medida que a gente coloca a amostra, a gente já vai ter a eluição de parte dessas moléculas. E elas vão ficando presinhas aqui. Só que eu vou querer continuar retirando, né? Continuar fazendo as minhas frações. Então, eu vou adicionando tampão aqui. Vou adicionando tampão. E esse tampão, ele vai empurrando essas moléculas até que a última fração saia. Então, a primeira fração, pode ser que não saia nada, né? Pode ser que saia só o líquido que estava lá naquele conteúdo daquela solução. A segunda fração vai ser essa amarelinha, por exemplo, e a terceira fração vai ser essa fração em verde. Nesse exemplo aqui, a gente tem moléculas verdes que são menores, a gente tem moléculas amarelas que são maiores. As amarelas, elas vão percolar mais rápido e as verdinhas vão percolar mais devagar. Aqui, nesse caso, como é que ficaria as frações? A gente teria 3 frações. A primeira fração seria a fração vermelhinha, né? A segunda fração seria a fração cinza e a terceira fração seria a fração em amarelo. Então, é importante que a gente perceba que há essa peneira molecular que faz com que esses materiais, eles perpassem diferentemente. Lembrem que é uma peneira molecular inversa. Aqui, os fragmentos maiores passam primeiro e os menores vão passando mais devagar. Quando a gente vai peneirar um suco, é diferente. A gente pega a peneirinha, a parte líquida sai e os fragmentos pequenininhos ficam lá, né? A gente tem que peneirar mais uma vez. É o suco de acerola que a gente peneira uma vez na peneira, depois na peneira menor, depois tem que peneirar no pano, senão fica aquele pedacinho, engasga no gurgumi da criança, a menina tosse e é farofa para todo lado e macarrão, é desse jeito. Diferentemente daqui. Aqui primeiro passam os maiores e depois vão passando os menores, porque o percurso que eles estão percorrendo é diferente, tá bom? Deu para entender até aí? Beleza. Se não deu para entender, volta o vídeo e assiste de novo, tá? Vamos passar para a próxima. Olha essa figura como é legal. Ela vem mostrando aqui os fragmentos não, as aberturas, né? E veja, olha quem passa, quem fica preso com maior dificuldade, né? Os amarelinhos. Os laranjinhas, que tem um tamanho médio, eles ficam presos, mas nem tanto. Mas olha quem vai passar voado aqui. Os grandes, porque eles não vão nem, os vermelhos, né? Eles não vão nem entrar aqui por esse emaranhado de caminhos, tá vendo? Esses caminhos aqui são bem tortuosos. A gente vê aqui nessa figura, não fica tão claro, mas aqui a gente vê que é uma esfera, que essas esferas estão aqui, ó. Tá vendo as esferas? Essas esferas estão aqui, que é o mesmo espaço daqui. Aqui tá cheio de esfera também. Então, o caminho vai ser esse. Você vai colocar a sua amostra e olha, os menores ficam aqui, depois a gente tem os médios, depois a gente tem os maiores e a gente vai ter frações diferentes, tá bom? Vejam os picos, né? Aqui, qual é o primeiro pico que vai, né, aparecer? Esse é um pico que é medido por absorvância.
Aquele que tem maior peso molecular é o vermelhinho. Então, vai dar esse pico aqui. Pá. Aquele que tem menor que o vermelho, só que é intermediário, vai dar esse. E aquele que tem menor, esse aqui. Então, essa figura aqui está relacionada com essa amostra aqui e essa amostra com essa figura aqui. O princípio é o mesmo, é só para vocês terem visualizações diferentes. Aqui é a coluna cromatográfica, tá vendo? As 3 fraçõezinhas. Então, só para vocês terem visões diferentes de como funciona. E aqui eu vou mostrar um vídeo bem didático sobre como funcionam as colunas cromatográficas de exclusão molecular. Vejam só. Aí a gente tem uma mistura de produtos, né? Claro que não vai ter esse carrinho, né, gente? Mas assim, só para deixar mais didático. Como é que vai funcionar? Vai colocar essa mistura. Essa aqui é a fase estacionária, tá vendo? E essa aqui é a fase móvel, que vai ser a solução tampão, né, que vai ficar passando. Então, como é que vai ser? As moléculas maiores, elas vão eluir mais rápido e as menores vão eluindo mais devagar. E aí a gente tem produtos separados para fazer seja lá o que a gente precisa. É engraçadinho, né, esse vídeo, mas é só para ilustrar o processo. Vamos passar, senão ele vai querer passar de novo. Isso foi a cromatografia de exclusão molecular. Tem outro processo que vocês podem utilizar também, que é a cromatografia de afinidade. Professora, eu vou precisar usar todos esses quando eu for purificar um produto? Não. Você pode utilizar 2, você pode utilizar só 1, você pode utilizar 3, vai depender daquilo que você precisa. Eu estou mostrando metodologias diferentes, ok? Como é que funciona a cromatografia em coluna de afinidade? Vejam só. O princípio é a interação reversível entre a proteína, vamos assumir que é uma proteína que a gente está purificando, e um ligante específico. E esse ligante vai estar lá, pode estar lá, né, na fase estacionária. Ocorre a separação da molécula por sua função biológica ou por sua estrutura química. Quando a gente fala de função biológica, a gente está trazendo aí também aquelas moléculas que são antigênicas, que a gente pode separar através da relação antígeno-anticorpo. A eluição, né, vamos dizer assim, a lavagem da coluna se dá quando a gente passa um tampão com um ligante competitivo, ou com mudança de pH, ou com força iônica. Por quê? Depois que há a ligação da molécula com a fase estacionária, aí você, pronto, separou, né? Passou tudo aquilo que eu não quero, separou. Aí depois, como é que eu vou desprender isso aqui que está grudado? Tudo que eu quero está lá dentro da coluna, mas eu preciso desprender. Só que eu usei um mecanismo de alta afinidade para grudar. Então, eu vou precisar passar uma solução tampão que ajude a desprender. Ele não vai desprender aquela molécula simplesmente por passar a solução tampão, como é na afinidade, que a gente vai passando o tampão até a molécula sair. Não, aqui eu vou precisar fazer alguma coisa, desestabilizar aquela ligação que está forte lá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar uma solução com pH diferente, eu vou colocar um ligante competitivo, um ligante que seja ainda mais forte do que a ligação da minha molécula. Então, a fase estacionária, ela vai preferir se ligar com as moléculas da fase móvel do que com a molécula que já estava ligada. E essas moléculas vão se desprender. Isso é muito legal para separar proteínas desnaturadas de proteínas funcionais e de pequenas quantidades de moléculas num extrato com contaminantes, que é o que a gente viu. Então, vamos ver aqui a figurinha, gente.
Aqui, a gente tem uma cromatografia de afinidade com anticorpo, tá? Então, aqui a gente vai utilizar uma amostra com um tampão pH neutro. Aqui em vermelhinho nós temos representados a proteína reconhecida pelo anticorpo e aqui em azul a proteína reconhecida pelo anticorpo também. Então vejam só, aqui são os BIDs, né? E aqui nós temos um anticorpo incorporado, tá vendo? Ok. O que é que eu vou fazer? Vou passar aqui a minha solução e perceba, quem é que tem mais afinidade com o anticorpo que está ligado à fração estacionária? O vermelho. Então, quando eu passar aqui, o pessoal vermelhinho vai se ligar e a galera azulzinha, que não vai ter tanta afinidade assim, vai eluir. Aí eu vou separar essa fração, tá aqui, minha fração 1. Aí depois eu dei uma lavada, né, passei o tampão, não saiu nada, não saiu nada. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou querer essa vermelhinha que está aqui, porque é ela a minha substância que eu quero separar, vamos dizer assim. Como é que eu faço para desprender isso aqui? Se ela tem uma ligação de alta afinidade. Eu posso utilizar um tampão com pH diferente, aqui ele utilizou pH 3, que fez com que houvesse esse desprendimento. Eu posso utilizar um ligante competitivo nesse tampão. Eu posso utilizar uma diferença de polaridade, utilização de sais, não sei. Você pode utilizar qualquer metodologia que ajude a desprender isso aqui, sem, claro, destruir a molécula do seu interesse. E aí você vai ter essa sua fração do seu interesse aqui separadinho. Não é legal? Isso baseado com a utilização de um BID, né, de uma esfera, que ela é de resina, que está impregnada aqui com anticorpo. Mas a gente pode ter outra situação. Aqui a gente tem uma proteína ligadora de glicose, né? E nós temos BIDs que estão impregnados com resíduos de glicose. Então, essa aqui utiliza a afinidade, porém não utiliza, né, essa questão antígeno-anticorpo. Então, o que é que acontece? Essa proteína aqui, ela tem a capacidade de se ligar à glicose. Então, foi o que eles disseram. Ó, a minha molécula, ela se liga à glicose. Então, eu vou utilizar BIDs com glicose, porque aí, quando eu passar, a molécula fica presa e aí depois faz a eluição, certo? Então, beleza. Fez a eluição, fez a passagem da primeira amostra, né? Algumas proteínas se ligaram, outras não. Aí o que é que vai acontecer? Vou botar um pouquinho mais assim aqui. Ficou ligado, ficou ligado. Agora eu quero recuperar isso aqui, né? Eu quero recuperar todo mundo que está aqui, porque eu quero utilizar isso depois. O que é que eu faço? Eu faço uma eluição com algum componente que ajude a desprender essa molécula. Nesse caso, ele utilizou glicose, a própria glicose livre, que tem mais afinidade do que essa glicose aqui incorporada. Então, a proteína, ela preferiu, né, se ligar à glicose livre, e quando ela se liga à glicose livre, ela se desprende. E aí a gente passa o tampão, fica passando até sair toda essa fração que a gente quer. Então, aqui a gente tem um caso de afinidade pura e a gente aqui tem um caso de afinidade baseada na relação antígeno-anticorpo, que é a cromatografia de imunoafinidade, tá? Os dois são afinidades. Legal, né? Eu acho. Aqui mostrando para vocês, né, de outra visão. Então, a gente tem uma mistura de proteínas. Aqui a gente tem os BIDs. Aqui a gente tem um ligante. Esse ligante aqui, como eu falei para vocês, pode ser um anticorpo, pode ser um açúcar e pode ser outros materiais, como íons, resíduos de aminoácidos, enfim. Qual é a minha proteína de interesse? É essa daqui. Ela tem afinidade com o meu ligante? Tem.
Então, vamos lá. Vou passar aqui na minha coluna. Uns vai haver a ligação, que são os rosinhas, e esses que não têm essa afinidade vão acabar passando, ó, tá vendo? Então, a primeira fração que começa a sair material, né, a primeira fração de fato e a segunda não saiu nada, porque, enfim, estava só passando a coluna, mas a primeira fração que saiu algum material, começou a sair aqueles que eu não quero, né? Correto? Correto. Só que aí, agora que eu passei, que eu dei uma boa lavada, o que é que eu tenho? Eu tenho as minhas moléculas todas presas aqui, só que eu preciso usar. Então, eu posso utilizar uma solução com o ligante livre. Aí a molécula vai ter mais afinidade com o ligante livre do que o ligante incorporado, e aí vai saindo aos poucos, né? Isso é uma estratégia de eluição. O que é a eluição? É a passagem, né? É o desprendimento. O primeiro passo, quando começa a passar, é justamente isso, se ligar, né? Então, tá aqui ligadinho. Quais são as estratégias de eluição que a gente pode utilizar numa situação dessa de afinidade? A gente pode mudar o tampão, a gente pode utilizar choque de pH, né, ou utilizar outros agentes, adição de substâncias que competem, né, tanto que competem com o sítio que está aqui impregnado, quanto que competem com a própria proteína, e aí ele vai preferir ligar a um e a outro, e vai haver esse desprendimento. O que é importante é, a gente precisa desprender esse material de alguma forma, certo? Então, vamos lá. O vídeo que eu trouxe para vocês vai mostrar exatamente isso. Vou passar um pouco. Aqui é a fase estacionária, tá vendo que tem os bits? E aqui a gente tem a fase, vou desligar aqui. Aqui a gente tem a fase que vai ou não ser, vamos dizer assim, ter afinidade, né, com as moléculas. Vocês viram que passaram outras moléculas que não tiveram afinidade. A gente vai continuar a eluição agora. Só que nessa segunda eluição, a gente conseguiu fazer uma mudança de pH, alguma coisa que fez com que essas moléculas se desprendessem. E aí a gente tem o quê? Um pico diferenciado na formação. Vou até voltar para vocês verem de novo. Que aqui a gente tem a formação, ó, do gráfico por absorvância, tá vendo? Então esse gráfico sempre vai acontecer, tá? E ele é bem legal para entender esse processo. Agora, vamos passar para outro tipo de cromatografia. A cromatografia de interação hidrofóbica, desculpa. Como o nome já sugere, vai se basear na hidrofobicidade daquelas moléculas. Existem moléculas diferentes, todas essas são proteínas, correto? Cada uma delas tem uma hidrofobicidade diferente. Isso vai ser levado em consideração no momento da separação. Isso é outro método que pode ser utilizado. Então, geralmente ela é utilizada após técnicas que separam por tamanho, por carga ou biorreconhecimento, que foram aquelas que a gente acabou de ver. Ela é ideal para amostras que são muito parecidas e amostras que foram submetidas por alguma precipitação com sulfato de amônio, um processo lá na frente. E o que é que acontece? Qual é o princípio? Utiliza-se alta quantidade de sal que propicia a ligação dos componentes hidrofóbicos na coluna, né? Da amostra com a coluna. Quem é que elui primeiro? Quem é que desce primeiro aqui? As proteínas com menor grau de hidrofobicidade. As mais hidrofóbicas ficam lá presas, as menos hidrofóbicas passam com mais facilidade. Ok? Então, vejam aqui. Olha só que legal. A gente tem aqui a molécula, né?
que é do nosso interesse. Aqui são as regiões hidrofóbicas, correto? Então, esse aqui é para ligar com isso aqui, ok? Ok. Então, quando eu mudo a concentração salina desse ambiente, quando eu aumento a concentração salina, eu propicio a ligação de alguns compostos. Quando eu diminuo essa concentração salina, eu faço com que esses compostos se desprendam. E isso é legal porque você consegue, né, separar, de acordo com esse gradiente salino, quais são as que você quer. Então, primeiro você faz com que todas se prendam, né, com uma alta concentração de sal. Depois você vai diminuindo a concentração de sal e vai primeiro desprendendo aquelas que são menos hidrofóbicas e depois desprendendo aquelas que são mais hidrofóbicas. Então, o que acontece? As moléculas de água formam uma concha altamente ordenada ao redor das proteínas. Isso aqui, essa conchinha, né? Pela sua inabilidade em formar pontos de hidrogênio com a molécula. Então, ela meio que fica encapsulada, só que não há, de fato, uma ligação. Em água pura, a ligação da molécula com o ligante hidrofóbico da coluna é menos frequente. O aumento de sal na solução, como eu falei para vocês, propicia a ligação entre porções hidrofóbicas e os ligantes da coluna. Então, essa mudança de sal, de concentração salina, vai ajudando a gente a fazer a eluição ao longo do tempo. Então, vamos ver o videozinho. Então, aqui ele está mostrando só um sistema aqui industrial, mas eu quero mostrar para vocês, de fato, o processo. Aqui tem os beads e aqui tem a porção hidrofóbica em vermelhinho. Então, com a mudança de concentração de sal, veja o que está acontecendo. Algumas estão se ligando, né? As que têm uma porção hidrofóbica estão se ligando. Quando essa concentração de sal ela vai diminuindo, a gente vai tendo o desprendimento dessas moléculas. E aí, o que a gente tem? A gente tem a separação de acordo com a hidrofobicidade, ok? Isso aqui ele está mostrando outros processos. Isso aí é vocês daqui a uns anos fazendo as coisinhas de vocês na indústria farmacêutica. Isso foi a de interação salina, né? De hidrofobicidade por concentração salina. Agora a gente vai ver uma cromatografia de fase reversa. Nessa cromatografia, a fase estacionária é hidrofílica, com a fase móvel de solventes orgânicos. E a fase reversa é a fase estacionária hidrofóbica, com fase móvel de água e solventes orgânicos. Então, o que acontece? Aqui, as proteínas e peptídeos se ligam à matriz em condições aquosas e eluem à medida que o eluente se torna mais hidrofóbico. Isso é feito, é uma cromatografia que vai dar mais pureza ao seu processo, né? Ele é uma cromatografia que é feita depois de outras cromatografias. Também se baseia nessa hidrofobicidade, porém, nesse caso, o meio é mais hidrofóbico do que a interação com a coluna hidrofóbica. E a eluição, ela não se dá por solução salina em concentrações diferentes. Ela se dá por solventes orgânicos apolares, como o etanol, tá? Então, ao invés de a gente utilizar mudanças de hidrofobicidade baseado em concentração salina, a gente vai utilizar mudanças de hidrofobicidade baseado na eluição por solventes orgânicos, tá? Tem que lembrar uma coisa, alguns complexos enzimáticos e proteicos podem perder atividade nesses solventes, então nem todo produto pode passar por essa cromatografia reversa, certo? Então, como é que funciona? Aqui a gente tem a matriz com ligantes hidrofóbicos, certo?
E vamos passar aí, né, fazer o equilíbrio do tampão. Depois a gente vai passar a amostra. Veja que as substâncias que têm algum tipo de hidrofobicidade, elas se ligam, e outras que têm pouca hidrofobicidade, elas não se ligam fortemente, né? Beleza. Aqui, no terceiro ponto, a gente vai fazer a eluição com um aumento na porcentagem do gradiente daquele solvente orgânico. Isso vai fazer com que os menos hidrofóbicos vão sair. É bem parecido com aquele de sal, só que a diferença aqui é que a eluição vai ser feita com uma molécula diferente, né? com uma substância diferente. E esse aumento de porcentagem nesse gradiente vai fazendo com que haja o desprendimento de todas as moléculas. E a altíssima concentração desses compostos orgânicos lava a coluna, ou seja, tira tudo que estava preso aqui. Tá certo? Aqui um vídeo explicando para vocês. Ele vai ter uma explicação no começo, mas é o que eu já falei para vocês. Então vejam aí, aqui a gente tem os bits, né? Vejam que aqui de lado vai ter a formação do gráfico. Então as moléculas vão se ligar, porque elas têm algum grau de hidrofobicidade, e aí vai sendo aumentada a quantidade de solventes orgânicos, né? E com o aumento dessa quantidade de solventes orgânicos, a gente vai ter o desprendimento de diferentes moléculas. E essas diferentes moléculas que vão sendo desprendidas, elas vão formar as frações, né, diferentes. Então, aqui vocês estão vendo os picos das frações e aqui vocês estão vendo o movimento delas na coluna. Vamos ver de novo só para vocês prestarem atenção agora nessa parte de ladinho aqui, ó. Tá? Aqui primeiro a gente tem a passagem dessa fração vermelhinha, tá vendo? E vai se formar o pico aqui de lado. Depois a gente vai ter o aumento do gradiente mais uma vez e vai passar a fração verde, depois vai passar a fração roxa. E vejam que aqui vão se formando os picos. Maior, menor os solventes, mas vão se formando as frações diferentes. E aí nós temos outro tipo de cromatografia em coluna, que é a cromatografia de troca iônica. Como é que acontece? Essa cromatografia baseia-se na separação das moléculas com diferenças de cargas, e são diferenças mínimas. A gente vai ter moléculas com carga líquida positiva elevada, ou negativa elevada, ou só positiva, ou só negativa. E essas proteínas com diferenças de cargas, elas exibem diferentes perfis de interação com a matriz. Que é a matriz? É a matriz aqui da fase estacionária. Então, está aqui a matriz. Vamos ver aqui, ó. Existem esses grânulos com grupos funcionais carregados negativamente. Esses grupos funcionais poderiam vir carregados positivamente? Bom, também vai depender da sua amostra, né? E do que você comprar lá. Então, a interação dessa matriz aqui com essas moléculas aqui é que vai fazer a separação em frações diferentes, ok? A separação por interação reversível dessas... Lembre-se que todas essas interações que a gente está vendo são reversíveis. Se fosse reversível, aí não dava, né, para a gente usar. Todas essas interações precisam ser reversíveis. Então, a separação por interação reversível de moléculas carregadas com matriz carregada opositivamente. Como assim opositivamente? É porque é sempre o oposto daquilo que a gente está querendo separar, não é mesmo? Então, existe a matriz carregada positivamente, que é a matriz catiônica, ou negativamente, desculpe, que é a matriz catiônica, ou positivamente, a matriz aniônica. Como é que é feita a eluição, né? Depois, para desprender. A eluição
é feita aumentando a força iônica ou mudando o pH. Ou aumenta a concentração de sal ou muda o pH, e aí consegue. Então, o que é que acontece aqui? Ó? A gente tem a mistura de proteínas. Essas proteínas, a cor, ela está indicando as cargas líquidas, positiva ou negativa. Né? A mistura é adicionada a uma coluna contendo trocadores de cátion, nesse caso, né? Está negativo aqui. Passou aqui. Então, as proteínas vão se mover através da coluna em diferentes velocidades, baseado no seu tamanho, Luiz? Não, baseado na carga. Lembra-se disso. Nesse caso, como essas moléculas aqui são negativas, o que é que vai acontecer? Quais são as moléculas que vão passar mais rápido? Né? Vão ser aquelas que têm a carga líquida negativa elevada. E aí a gente vai vendo, né? Por quê? Porque lembre-se que os opostos eles se atraem. Então, aquelas que são mais positivas, que são essas azulzinhas, elas vão ficar fortemente ligadas aqui. Por quê? Porque os opostos se atraem. Aqui é negativo, aqui é positivo. Mas quem é extremamente negativo também vai passar voado aqui. Porque aqueles que são iguais, né? Ambos negativos, eles vão se repelir. Então, elas vão passar bem mais rápido. Então, veja aqui que por mais que eles tenham tamanhos diferentes, como eles têm características de carga global positiva ou negativa iguais, eles ficam presos de forma igual. Então, vejam só. Aqui a gente tem, né, a passagem primeiro, né, da solução tampão, beleza. Depois, veja que esse aqui, os BIDs são negativos e esse aqui, os BIDs são positivos. Não sei se dá para vocês verem aí, mas aqui é uma coluna de troca que não é catiônica. Essa aqui é catiônica. Essa aqui ela é aniônica, porque aqui é positivo. Então, o que é que vai acontecer? A amostra é adicionada e proteínas com cargas opostas à matriz se ligam a ela. Aquelas proteínas com cargas neutras ou com cargas que são iguais, elas são eluídas. Beleza, ficou grudado aqui, ficou grudado aqui. Agora como é que eu vou separar? O aumento gradativo da concentração de íons no tampão, olha os íons aqui, ó, possibilita essa eluição, tá? Isso vai se ligar mais fortemente aqui e elas vão se desprendendo, até que tudo seja desprendido, ok? Tá aqui o vídeo para vocês verem como é que funciona. Do mesmo jeito aqui vai ter uma explicação antes. Mas vamos ver. Essa aqui, a matriz, ela é positiva. Então, o que é que vai acontecer? Tem umas que são muito negativas, que são essas roxas, tem 3 negativas. Tem as médias, que são as verdes, tem 2 negativos. Tem as vermelhinhas, que só tem 1 negativo. Beleza? Então, quando for diferenciando, né, a concentração salina, quais são as primeiras que vão se desprender? As que têm uma ligação mais fraca, né? Vão formar o primeiro pico. Depois vai se desprender as que têm uma ligação média. E por último é que vão se desprender aquelas que têm uma ligação mais forte. Ou seja, que são bastante, tem uma concentração global bastante negativa. É bem fácil, né? A gente começa a ver a cromatografia no início e fica assim, meu Deus, eu nunca vou entender isso. Mas você vê que a gente repete a mesma coisa várias vezes, mudando só os princípios de separação. E aí a gente tem a parte final da nossa aula. Então,